abrir a sua Bíblia, mas a permanecer atento à sua Bíblia, conferindo aquilo que é dito pelo pregador com aquilo que é revelado pelo Senhor. Efésios, capítulo 4, versos 31 e 32. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Estamos estudando em nossos cultos, normalmente das quintas-feiras e excepcionalmente dominicais, e nos pequenos grupos, os mandamentos mútuos. Estamos falando de mutualidade cristã, daquelas determinações do Senhor, daqueles mandamentos que contemplam a expressão uns aos outros. Eu me comprometo contigo, você compromete-se comigo, e juntos então somos aprovados pelo Senhor, porque estamos comprometidos em cuidar dos relacionamentos à maneira do Senhor. Aqui, meus irmãos, Deus usa o apóstolo Paulo no verso 30 do capítulo 4 para dizer que quando descuidamos do irmão, nós entristecemos o Espírito de Deus, que é aquele que habita o crente e é a marca, o selo, a garantia, o penhor, o certificado decisivo de que esta pessoa é um redimido. Porque o Espírito de Deus não habitaria alguém que não é redimido e, portanto, não foi santificado. Diz a palavra de Deus que um crente, muito embora não perca a habitação do Espírito, certeza que temos, pode sim perder a qualidade do relacionamento com o Espírito de Deus ao tratar o irmão com falsidade, mentira e falta de amor. Não entristeçais este Espírito, o Espírito de Deus. Portanto, mantenham longe de vós, diz o verso 31, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e toda e qualquer malícia. Dentre todas as obras da carne que Deus poderia levar Paulo a citar, aqui ele faz referência à falta de perdão. A falta de perdão, irmãos, começa no interior, num coração duro, apegado a si mesmo e não ao Senhor. E isso pode se expandir para o exterior do cristão. Lá na oficina do coração, a falta de perdão produz rancor e planos maldosos contra o irmão. Qual é a solução para você que é crente em Jesus? A solução está no perdão. Como diz o verso 32, o perdão é resultado da bondade, da compaixão que há no coração do crente. Segundo a palavra de Deus, irmãos, perdoar é abandonar o ressentimento e qualquer plano de vingança ao irmão, trocando tudo isso por atitude de bondade, semelhante àquela que Cristo demonstra aos pecadores. Perdoar é doar a quem nem sempre merece, e normalmente não merece. A palavra de Deus nos chama a pensar no perdão, primeiro como oportunidade de crescimento espiritual, de despertamento na fé, de comunhão com Deus, mas depois como uma solução para a vida na igreja. Não se esqueça que Paulo inicialmente fala a uma igreja, a igreja de Jesus Cristo, que se reunia na cidade de Éfeso. Portanto, o Senhor nos chama a vivenciar nos relacionamentos da igreja o compromisso com o perdão. Perdoem-se uns aos outros, é o chamado da palavra de Deus para mim e para você, para todos nós que somos a igreja do Senhor. Em primeiro lugar, irmãos, porque perdoar é ordem do Senhor. Vejam na continuidade do texto bíblico, o capítulo 5, quando no verso 1 Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus,
como filhos amados, e andai em amor. Você deseja imitar o Senhor? Viva em amor e, por consequência, perdoe, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Portanto, perdoar é uma ordem do Senhor. Se devemos imitar Jesus porque Ele é o nosso Senhor, aquilo que Ele fez, Ele amou pecadores como eu e você e entregou-se por nós, porque nos amou e nos perdoou, devemos fazer o mesmo. O cristão, na verdade, irmãos, não tem a oportunidade de escolher entre perdoar e guardar rancor. Eu sei que não é fácil falar sobre isso, porque todos nós, em momentos da vida, fomos gravemente feridos, injustiçados, maltratados, atacados até por quem está à nossa volta e é parte da família, ou é amigo, ou é um irmão em Cristo, e nos parece muito difícil resolver essa questão. Mas, irmãos, para nós os crentes, essa escolha não existe. Existe para o ímpio, porque o ímpio ainda quer escolher entre fazer o bem e fazer o mal, entre obedecer a Deus ou desobedecê-lo. A nós não é dada essa opção. Nós somos crentes. Em Mateus capítulo 6, na oração modelo, Jesus nos versos 14 e 15 diz: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, se vocês ainda não aprenderam, o Senhor continua querendo ensinar. Então, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A ofensa ao Senhor é a quebra da comunhão com Ele por conta da desobediência. Então, quando Deus te perdoa de um pecado cometido, na verdade, Ele te perdoa de maus caminhos nos quais você tem andado. Então, se você pede perdão ao Senhor porque você não auxiliou alguém que poderia auxiliar, mas por outro lado você mantém um rancor contra outra pessoa, Deus não te perdoará, porque Deus te perdoa do pecado e não apenas de uma parte dele, porque Deus é santo e Ele está interessado em que toda a sua vida seja santa e não apenas um departamento dela. Neste departamento, a mentira que eu pratiquei, Deus pode entrar. Me perdoe, Senhor, da mentira que contei. Neste outro departamento aqui, olha, eu não observei o mandamento do Senhor quanto à pureza do corpo. Então eu peço perdão ao Senhor e aqui Ele pode entrar e me perdoe. Mas quanto a este setor do meu coração, que diz respeito ao perdão a quem me ofendeu, nesse aqui eu não quero que o Senhor entre. Se vocês não perdoam, Deus não perdoa vocês, porque Deus, irmãos, é muito sério no zelo por sua palavra. E Ele quer nos perdoar por completo. É ordem do Senhor. E o cristão deve imitar o seu Senhor, e não outros pretensos senhores deste mundo. Conceder perdão, irmãos, é coerente com o perdão que já recebemos do Senhor. Paulo está dizendo: sede, pois, imitadores de Deus. Nós já sabemos o que é provar de perdão gratuito. Vejam Romanos 5, no verso 8, quando a palavra de Deus diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda nós não merecíamos o perdão do Senhor. Ele, porque é amoroso, decidiu nos amar de tal modo que nos perdoou as ofensas gravíssimas, porque Ele é santo, que cometemos contra o Senhor. Então é coerente, meu irmão, com aquilo que recebemos, o perdão que oferecemos. Nós só podemos dar porque recebemos do Senhor. Portanto, não devemos aplaudir um crente que já entendeu a necessidade de perdoar,
E um crente que miraculosamente se abre para o perdão ao ofensor. Porque, na verdade, ele só está tirando do rico tesouro de um coração habitado pelo Espírito de Deus, aquele tesouro que o Senhor já lhe deu gratuitamente. Em Mateus ainda, no capítulo 6, vejam o que Jesus diz no verso 12. Mateus, capítulo 6, verso 12. Perdoa-nos, Pai nosso, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Senhor, nos dê aquilo que também temos dado. Nos forneça aquilo que temos fornecido ao outro. Colossenses capítulo 3, verso 13, ainda nos diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Perdoe e peça perdão. Conceda e receba perdão, caso alguém tenha motivo de queixa contra vós, ou contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. É coerente com aquilo que recebemos do Senhor, o perdão que oferecemos ao irmão. Mas para perdoar, irmãos, é necessário que eu e você sejamos sinceros diante do Senhor. Perdão não é um evento, não pode ser uma coreografia religiosa, não deve ser uma caricatura da vida cristã. O perdão deve ser apresentado com sinceridade diante do Senhor. É fruto de uma decisão diante de Deus. Eu decidi que em todo tempo, ao sofrer com as ofensas praticadas pelo outro, que eu perdoarei. É uma decisão espiritual. Mateus 18, verso 21, diz o Senhor a Pedro, depois que ele pergunta, vejam o diálogo, irmãos. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Na sequência, Jesus então apresenta uma parábola com um ensino precioso. E nesta parábola, o homem que foi perdoado de grande dívida não quis perdoar alguém de uma pequena dívida contraída contra ele. Então vejam o que Jesus diz no verso 35, Mateus 18, 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O que o Pai Celeste fará? Verso 34. O seu Senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Ele não perdoará, se vocês não perdoarem. É necessário que você seja sincero. Que o perdão não aconteça porque as pessoas estão te observando, mas porque você decidiu diante de Deus perdoar aquela pessoa que te parece insuportável. É sempre acompanhado esse ato sincero de atitudes coerentes com a decisão diante de Deus. A declaração dos lábios precisa ser traduzida por atos verdadeiros que demonstram o seu desejo de perdoar. Não faça como algumas crianças que nós, os pais, dizemos: você precisa perdoar seu irmãozinho. Então vai lá e abraça o seu irmão. E ele vai dar aquele abraço, mal toca no corpo do outro e já afasta. Não sei se em sua casa acontece. Na minha já aconteceu. Vocês dois são irmãos. Agora vocês vão se abraçar. E o protocolo é: tem que abraçar para não receber castigo, então eu vou lá, dou aquele abraço rápido, meio segundo e me afasto. Meus irmãos, é necessário sinceridade diante do Senhor, como uma decisão espiritual diante de Deus. Creia no que a palavra de Deus diz. A raiz de amargura pode brotar em seu coração. E como broto se desenvolver, e desenvolvendo-se sufocar o seu coração, e envenenar o seu coração, e te perturbar.
Por isso, peça a Deus poder para perdoar. É fácil? Nem sempre. É natural? Claro que não. Por isso que eu estou falando a crentes, fazendo referência ao poder do Espírito que nos dirige e dizendo aos irmãos que os irmãos podem sim, como decisão espiritual, perdoar. Porque não é natural ao homem querer perdoar. É natural para cada um de nós buscar, como o velho homem, justiça com as próprias mãos. Compensação. Revidar na mesma moeda. Como ouvimos volta e meia. Outro dia eu estava transitando aqui nas ruas do centro e duas pessoas conversando. Irmãos, eu não estava observando a conversa, mas elas estavam conversando alto. Por acaso eram duas mulheres. Às vezes são dois homens. E uma dizia, por que eu não levo o desaforo para casa? Ah, se eu tivesse coragem de dizer para ela, não leve para lugar algum. Meus irmãos, é uma decisão espiritual. E aí é preciso que você, com sinceridade diante de Deus, peça ao Senhor que te faça encarar com sinceridade quais são aquelas pessoas que você não tem tolerado. Quem você entende que é um desafio para que você perdoe. Você precisa, com sinceridade diante de Deus, reconhecer quem é a pessoa a quem eu não quero perdoar. Eu não quero amar. Eu não desejo estender a destra da comunhão a essa pessoa. Meu irmão, esse deve ser o seu alvo de oração. Ó Deus, aqui estou eu para provar do teu poder mais uma vez. Não está em mim, eu não quero, eu não posso, não tenho esse recurso, mas eu creio que o Senhor é todo poderoso. Então me dê poder para perdoar. Meus irmãos, há muitos anos, em uma outra cidade, em uma outra igreja, uma pessoa crente em Jesus me disse que estava com grande dificuldade de conversar com um membro da igreja. E ele então narrou que houve uma dificuldade nos negócios e eles não entravam em acordo sobre a compensação. E por causa disso, já há algum tempo, um sentava numa extremidade do auditório, do salão de cultos, e outro sentava na outra extremidade. E aquele que sentava no alto, na galeria, observava o outro que sentava embaixo, e então ele descia rapidamente embora para não encontrar com aquela pessoa. E esse irmão então me perguntou, o que é que eu faço, pastor? Está difícil, a gente não sabe nem como conversar. E nós oramos, e a nossa oração, e eu instruí assim, foi, Senhor, não permita que essa conversa aconteça no momento em que o teu filho quer, no lugar em que ele quer. Que o Senhor prepare o lugar, o dia, o contexto. Tempos depois, esse irmão me procurou dizendo, pastor, coisa impressionante. Eu passei a orar por isso diariamente. E houve um dia em que aquele irmão desceu da galeria e foi rapidamente para o carro, e ao chegar no carro dele, quarteirões de distância do templo, ele viu que a chave não estava com ele, a chave estava sobre o banco da igreja, e ele voltou para buscar. Depois desse tempo todo, eu estava descendo as escadas para ir embora e nós nos encontramos, um de frente para o outro, sem termos combinado, sem planejamento prévio. E foi impressionante como a conversa fluiu entre nós. Aquele irmão me tratou muito bem, perguntou como eu estava, perguntou por minha família. Eu fiz o mesmo, perguntei por ele e pela família. Em algum momento eu tive coragem de dizer para ele, vamos acabar hoje com aquele problema que há entre nós. E ele disse, olha, Deus tem me falado sobre isso, vamos. E nós chegamos num cantinho do salão da igreja e firmamos um acordo, resolvemos, e eu estou aqui para dizer, o poder de Deus se manifestou em nossa vida. Não planejamos, não combinamos, é aquilo que dizemos. Se tivéssemos planejado, não teria dado tão certo. Meus irmãos, é uma decisão diante de Deus. Ore com sinceridade, dizendo, Senhor, a ofensa foi grave, deixou feridas, deixou marcas profundas em meu coração.
Eu não acredito que é fácil perdoar a pessoa que me ofendeu nessa questão tão dolorosa para mim. Abra o coração para o Senhor. Senhor, eu não consigo. O meu desejo sincero é não ver essa pessoa mais à minha frente. Mas eis o teu servo aqui, me ajude na minha falta de fé. Me ajude porque a minha fé é pequena, aumente a minha fé, Senhor. Me conceda sabedoria, e a tua palavra diz que quem pede ao Senhor sabedoria recebe. O Senhor não nega conceder sabedoria a quem pede. E veja, meu irmão, a ação de Deus em sua vida permitindo que você perdoe. Se você também acredita que não ofendeu alguém, mas você nota que essa pessoa tem uma atitude ríspida com você, ore por ela. Senhor, trabalhe no coração dela e no meu. Se eu pequei, me mostre com clareza, eu preciso pedir perdão. Mas se trata de dureza de coração daquela pessoa, tal como o ímpio que diz, eu não fui com a cara dele. Isso não é coisa de crente, irmãos. Imagina, irmãos, quem de nós já fez um curso demorado sobre como decifrar a cara do outro? Acredito que esse curso não esteja ainda ofertado nas universidades. Como um crente pode dizer, eu não vou com a cara dele, eu não vou com a cara dela? Nem precisa ir, vá de carro para casa mesmo. Mas perdoe o seu irmão. Talvez você não saiba o motivo. Peça ao Senhor que fale. E, irmãos, muito perigoso quando nós, por tabela, assumimos a desavença de outrem. Olha, uma pessoa muito amiga já me disse que tal pessoa não é confiável, então não é confiável para mim. Olha, aquela pessoa que eu conheço, ela é muito séria, eu confio nela, eu gosto muito dela. Ela tem uma impressão sobre tal pessoa, pois eu tenho a mesma impressão. Está errado, irmãos. Não é esse o tratamento que Deus nos dá. O Senhor não nos trata por atacado, Ele nos trata a varejo. Ele conhece cada uma das nossas orações. Ele conhece cada fio de cabelo que nós temos. O Senhor conhece cada célula do nosso corpo. O Senhor conhece cada um dos nossos dias, estão todos escritos por Ele. O Senhor sabe exatamente de todas as nossas lutas. Deus conhece todas as nossas habilidades e as usa para a glória dEle. Deus nos trata assim, um a um. A alma que pecar, essa morrerá. Mas o ímpio se converteu do seu mau caminho, o Senhor perdoará. Profeta Ezequiel é usado por Deus para dizer isso. Nunca mais se diga este absurdo ditado em Israel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Não. Cada um responda por si diante do Senhor. Então não é correto que você assuma, por consequência da amizade com alguém, a desavença desse alguém com outra pessoa. Não faça isso. Prefira fazer como Cristo. Observar Judas, observar Pedro, observar Nicodemos e tratá-los com dignidade e amor. Meus irmãos, perdoar é a disposição de uma mente dirigida pelo Senhor. Ultrapassa os sentimentos. Eu sei, Deus te fez com sentimentos, mas não apenas com sentimentos. O Senhor te fez com razão. E essa mente renovada por Cristo, essa mente que foi lavada por Cristo, e nós temos a mente de Cristo, pode dizer aos seus sentimentos que eles não serão os dirigentes do seu viver. Paulo está dizendo com clareza à igreja: mantenham longe de vocês, decidam que vocês não cultivarão amargura. Decidam que vocês não viverão alimentando raiva, que vocês não odiarão, que vocês não demonstrarão por palavras e por atos maldade contra o irmão. Decidam que vocês não serão agentes da maldade, que vocês não serão reprodutores do mal. Decidam que vocês serão bondosos.
Decidam no poder do Espírito que vocês agirão com compaixão e assim, cheios de bondade e compaixão, vocês se perdoarão uns aos outros e farão o que Deus em Cristo fez. Mesmo quando o ofensor não reconhece o que fez. Porque às vezes há uma conversa entre duas pessoas que estão vivenciando um grau de compromisso com Deus diferente. Uma pessoa humana lutando contra os seus sentimentos, crente no Senhor, já decidiu que obedecerá ao Senhor. Mas conversando com outra que já decidiu que só quer vencer o debate. Que quer, mais uma vez, suplantar o outro. Então, perdoe mesmo quando o ofensor não reconhece aquilo que fez. O mandamento mútuo, irmãos, é para que nos perdoemos. E se a palavra de Deus diz que devemos nos perdoar, é porque ela contempla a possibilidade de nos ofendermos. A palavra do Senhor prevê que numa igreja como a nossa, feita de seres humanos como nós, eu e você somos, nós, por vezes, nos ofenderemos, até sem querer. Para um irmão, lembrar da data do aniversário dele é o que há de mais importante para que haja comunhão na igreja. Mas de repente você foi criado numa família em que não havia tanta festa assim porque era a data do aniversário. Ou você tem um estilo que é muito diferente do outro irmão. Você é introspectivo, meditativo, quieto. O outro irmão é expansivo, cheio de energia. Na igreja, irmãos, teremos dúvidas quanto àquilo que precisamos decidir. E alguns têm uma opinião e outros têm outra opinião. A palavra de Deus prevê que isso acontecerá entre nós. E as igrejas do Novo Testamento são exemplos. Igrejas em que pessoas se agruparam em partidos, pasmem, espirituais. Igrejas em que pessoas tiveram opiniões divergentes, acaloradas. Então a palavra do Senhor nos diz, irmãos, vocês podem vencer tudo isso se vocês decidirem obedecer o mandamento do Senhor pelo perdão mútuo. Decida hoje, meu irmão, que você obedecerá a ordem do Senhor. E em coerência com o perdão que você recebeu do Senhor, você não se negará a perdoar o outro com sinceridade. Que a sua mente se dirigirá, antes de tudo, pela disposição de perdoar. Eu e você precisaremos praticar este mandamento muito em breve. Nós somos seres humanos, nós estamos muito próximos. Nós teremos, em alguns momentos, dificuldade, nós nos arranharemos. Não há como negar. Por isso nos preparemos desde já, decidindo que se é mandamento do Senhor, aqui nesta igreja não se discute, se cumpre. É mandamento daquele que nos ama, daquele que é sábio, daquele que é santo. O mandamento do perdão mútuo, irmãos, providencia um ambiente de profunda comunhão com Deus. Não há nada que o Senhor me peça que eu não queira fazer. E permite que haja um ambiente também de profunda comunhão com os irmãos. Sem este ambiente de comunhão, a igreja se torna artificial. A igreja adoece. Torna-se fraca no testemunho a este mundo que está perdido em ódio e guerras. A decisão para que os crentes perdoem-se uns aos outros é remédio para a vida da igreja. A minha oração é que você reconheça que a lei do Senhor é pura, é reta, e que você obedeça, começando em sua casa, onde todos os dias você terá a oportunidade de perdoar e de buscar perdão. Que isso alcance os seus relacionamentos no ambiente profissional ou acadêmico e que chegue à igreja. Deus tem sido gracioso conosco, irmãos, e nos tem dado um ambiente de comunhão entre os irmãos. É o que eu tenho visto, é o que eu tenho observado. Mas nós
podemos e precisamos crescer na observância a este mandamento. Que a minha decisão, que a sua decisão, eu oro por isso, seja, meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar contra nós, o meu coração, na força do Senhor, para você vai liberar perdão. Vamos de pé, queridos. Vamos